Fala galera, aqui é a Miriam do Nós do Canadá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre como evitar os golpes aqui do Canadá. Sim, gente, aqui não é o País das Maravilhas e tem muita gente tentando dar golpe, principalmente imigrante. Se você tá gostando do nosso canal, do nosso conteúdo, já deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe o canal, se inscreve para que o YouTube ele entenda que esse canal tem alguma relevância para quem quer vir aqui para o Canadá ou tem curiosidade de saber como é que é aqui. Então, primeira situação que passamos aqui foi quando nós decidimos alugar o nosso apartamento. Eu confesso que eu me enrolei bastante para decidir aonde queríamos morar, porque como eu só vinha trabalhando, meu esposo não vinha com o trabalho já, então eu tinha essa questão da limitação financeira. Então a gente sabe que quando converte real para dólar, o nosso real ele fica pequenininho, né? É difícil. Então não tinha muitos reais. Então tinha que economizar. Então me enrolei ali um pouco e a dificuldade nossa, como a gente já disse desde o início, quem vem com cachorro tem uma dificuldade maior, porque não é todo mundo que aceita pessoas que vêm com cães, né? E os lugares que aceitam é um pouquinho mais caro. Resumindo, né, a gente tinha muito medo de alugar um apartamento ainda estando no Brasil e a gente contratou um serviço. Aí achamos um repasse de bail, um repasse de apartamento, uma pessoa que estava repassando o seu apartamento, né? A pessoa, ela não era um brasileiro, era uma outra pessoa, não sei se era uma francesa ou se era uma pessoa daqui mesmo. Ali foi a primeira tentativa de golpe para nós. Bienvenue au Québec! Bem-vindo! Então, quando a gente chegou, né? Então, isso porque é uma questão muito interessante, é você contratar um bom serviço, que te dê suporte depois, né? Se der alguma zebra. E a outra questão é você ter network, ou seja, faça amigos, entre no grupo de Facebook, entre no grupo de WhatsApp de brasileiros que já estão aqui e peça para a pessoa ir visitar. E outra questão, coloque num papel, num caderno, quais são as coisas importantes para você. Então, quando nós chegamos lá, o apartamento, ele tinha um cheiro horrível. Gente, eu tenho muita dificuldade com cheiros. E quando o apartamento, ele tem a questão da madeira, porque aqui tem muito, né, disso, apartamentos em estrutura de madeira, o cheiro ele fica impregnado. Então a gente chegou, a pessoa falou assim pra mim, olha, eu vou te passar a chave, eu já tô saindo, e eu falei, tá, mas não tem um contrato pra gente assinar, né, a pessoa, eu não sabia se ela era uma francesa ou se, pelo que eu entendi, ela era uma francesa, ou se ela era uma quebecois. Aí disse, não, depois a gente assina o contrato e tudo bem. Aí eu falei, ok. Daí eu peguei a chave, né, aí, gente, quando eu entrei naquele apartamento, era um lixo que só, sabe? Era sujeira, cheiro, fedor, horrível. Falei pro meu marido, bom, o valor era $900, né? Falei, bom, foi o melhor que a gente encontrou. Vamos lá no Walmart, compramos produto de limpeza, limpamos isso aqui e vamos ver se sai. Mas, gente, o cheiro não saía, a caatinga. Enfim, 15 minutos depois que a abençoada me deu a chave, ela voltou chorando. Ela disse, não, eu não posso passar o meu apartamento porque eu tenho um problema, não sei o que lá. E, meu, ela só chorava. Ela falou, mas vamos fazer um negócio entre eu e você. Olha só, gente, escutou o golpe. Você paga pra mim o aluguel, tá? Eu não passo nada pra você no papel, você mora aqui na minha casa, você paga pra mim o aluguel e eu pago pra imobiliária. Eu falei, bom, eu vou pensar, porque, gente, eu não sabia se isso era legal, nem sabia se isso daí podia. Mas eu perguntei pra ela, tá, mas como que você vai pagar o aluguel? Você tá trabalhando? Aí ela falou assim, você vai pegar o meu dinheiro e você vai passar pra eles? Aí ela falou assim, não, eu não tô trabalhando, mas eu vou morar com o meu namorado e ele vai pagar as minhas contas e eu vou pagar com o teu dinheiro o aluguel. Aí eu falei, bom, eu vou pensar. Gente, eu não tinha pra onde ir, imagina. Eu só tinha um cachorro, um gato, um marido, uma filha. E cada uma mala, gente. Era só isso que eu tinha. A minha vida tava tudo ali, a nossa vida. E, gente, na hora foi um nervoso que só, tá? Foi uma situação muito complicada, muito, mas muito estressante, assim, pra cima. Mas fica até o final que a história ainda tá piorando, gente. Isso é só o começo, a história não piorou. Aí eu fui lá, né, Ainda bem que aqueles prédios, eles tinham um escritório. Eu fui lá na secretária, era uma senhora bem idosa. Aí falei pra ela, olha,
eu tô pegando um repasse de e-mail da fulana, a mulher já fez uma cara estranha, né? Ela, ops. Aí eu falei assim, e eu quero saber se eu posso pagar o aluguel pra ela e ela pagar. Aí ela falou, olha, eu acho melhor não. Ela falou, não vai ser possível fazer isso não. Aí tá. Daí eu conversei com a pessoa que me ajudou, né? Porque foi um serviço pago, né? Lembrando que eu contratei um serviço pra fazer isso. Daí a pessoa falou assim: olha, muitas pessoas fazem aqui assim, isso não é uma coisa de todo estranho. Aí a pessoa falou: muitas pessoas fazem assim. Eu falei: eu vou pensar. Gente, pensa, você tá ali, não faz nem 3 dias, né? Porque os primeiros 3 dias a gente ficou no hotel e depois a gente foi pra esse apartamento que era o repasse do bem. Aí meu marido e eu conversamos, falando: não, vamos sair daqui. Porque o que acontece, né? Sou imigrante, né? Qualquer problema que der vai ficar registrado no meu nome, ali no meu papel, né? Nos meus documentos. Eu tinha muito medo, imagina, gente, cheguei, tô fresca ali ainda. Aí tá, o que aconteceu? Isso era uma terça-feira. Na quarta-feira à noite, toca o interfone do apartamento. Aí a minha filha atende e fala: mãe, tem um homem aqui falando. Daí eu atendi, né? O cara falou assim: eu quero falar com a fulana de tal. Eu falei: não, ela não tá aqui porque ela repassou o apartamento pra mim. Ele falou: não, eu sei que ela tá aí dentro. Eu falei: não, ela não tá. Aí eu falei: só um pouquinho, que eu vou sair aí. Aí eu pensei: pronto, né? A mulher era envolvida em alguma máfia, alguma coisa, o cara veio aqui vai matar todos nós. Gente, foi isso que eu pensei na hora. Meu Deus, me deu uma tremedeira assim. Eu falei: meu Deus, a gente vai morrer. A gente veio pra esse lugar. A gente vai morrer aqui, eu tenho certeza. Falou meu marido. Aí meu marido, meu Deus, Ricardo, coitado. Ricardo falou assim: se acalma, vamos lá fora, vamos ver o que ele quer. Lembrando, gente, nós chegamos aqui, só eu falava francês. Ricardo não falava nada. Aí nós dois fomos pra fora, falamos pra nossa filha: tranca a porta e não abre pra ninguém. E lá naquele apartamento, naquele prédio, tinha 2 entradas. Então a gente foi pra entrada que tinha um interfone, né? Porque ele tocou no interfone. Chegamos lá, a pessoa não tava. Demos a volta, também não tava. Entramos, ele tava na porta do nosso apartamento. E quem que era, gente? 8 horas da noite. Imagina, eu tava cozinhando, o Ricardo e eu. 8 horas da noite, quem que era? Era um oficial de justiça. Ele veio trazer uma carta pra ela de despejo. Aí eu falei assim pra ele: tá, ela não está aqui, eu expliquei a situação, ela não está aqui, ela repassou o e-mail pra nós. O que acontece caso ela não esteja? Eu falei: vocês vão ser despejados, vocês têm que sair. Aí ele explicou que ela tinha uma bolsa do governo para estudar, só que ela não estudou, ela não foi à faculdade, então a bolsa dela foi cortada e ela também não trabalhava. Aqui o governo ele dá muitos benefícios, principalmente para quem tem algum problema de saúde, sei lá, bolsas e coisa arada. E tem bastante benefícios que as pessoas podem utilizar do governo. E foi isso que ela fez, ela pegou o dinheiro, mas ela não fez o que foi acordado, que era ela estudar. A bolsa dela era uma bolsa de estudos com mais alguma coisa. Então ela não fez isso, gente. Então ela perdeu a bolsa. Aí ela me mandou mensagem, porque eu dei o meu número de telefone pra ela, pra gente conversar, né? Perguntando se ela podia fazer o contrato entre eu e ela. Nunca, né? Meu Deus, eu falei: não, eu vou sair daqui. Aí eu pedi pra aquela pessoa que me ajudou a achar esse apartamento, me ajudar a achar outro apartamento, gente. Porque tinha muita coisa em jogo ali e eu tava bem com a cabeça a mil, né? Aí achamos outro apartamento e nos mudamos e fugimos desse golpe, né? O primeiro. Segundo, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha colchão, né? Não tinha nada, a gente só viemos com a roupa do corpo. Então precisava comprar um colchão. E uma coisa que eu não sabia era que as lojas aqui, de sábado a quarta-feira, elas fecham às 5 da tarde. Então isso era uma quarta-feira e lá fomos nós comprar um colchão. Que horas? Às 5 da tarde nós fomos. Então eu cheguei lá, a loja já tava com a porta na metade. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, eu preciso comprar um colchão. Eu não sabia que a loja não fechava, que a loja fechava. Moço, pelo amor de Deus. E era um árabe. E ele ainda, apesar, né, ele falou: não, volta amanhã. Eu disse: moço, mas eu preciso de um colchão hoje. Eu preciso me deitar numa cama hoje. Aí o cara teve compaixão e ele disse assim pra mim: sejam rápidos. E lá fomos nós, pegamos qualquer colchão que a gente viu lá, que dava pra pagar do nosso bolso, e compramos um colchão. Aí liguei pro Uber
e expliquei. Falei, olha, eu tenho 2 colchões, eu preciso de um carro grande, são 2 colchões enrolados. Eu preciso levar esse colchão pro apartamento. E veio um carro grande, um carro bem grandão, gente, era uma banheirona. E daí sabe o que o cara disse? Eu carrego pessoas, era um homem, né? Eu carrego pessoas e não coisas, era um africano. Ele disse, eu carrego pessoas e não coisas. Eu disse, ok, eu liguei e eu expliquei. Então você pode ir que eu vou contratar outra pessoa. Aí ele falou assim, não, eu te cobro $100. Gente, a corrida era 18. Eu te cobro $100 para levar os 2 colchões. Eu disse, eu não vou pagar, porque eu liguei e eu expliquei que eu tinha 2 colchões. E, gente, aquilo foi uma conversação e ele foi baixando, foi baixando, foi baixando. No final ele disse, te cobro $20. Eu disse, tá, por $20, ok. Porque a corrida era 18, tá, vou pagar $2 a mais. Eu falei, se você puder ajudar, então, meu marido a colocar o colchão lá, eu pago $2 a mais. Porque, gente, eu achei um abuso, né? E outras situações que a gente passou foi quando a gente quis mudar daquele apartamento, né? Aquele segundo apartamento que a gente alugou para um outro apartamento, que as pessoas, elas postam muitas fotos falsas no Facebook, no Marketplace daqui. E quando você entra em contato, elas te pedem uma garantia de que você vai fazer a visita. Então, essa garantia, gente, não existe. Eles pedem, tipo, me paga $200 adiantado para visita. Aí depois eu desconto do teu aluguel. Existe inúmeras, a gente viu inúmeras pessoas que a gente entrava em contato e falavam isso, né? Ou que você chegava lá e dizia assim, eu já aluguei porque você não respondeu, mas respondeu o quê? Porque a gente tinha conversado e agendado a visita, entendeu? Então, às vezes, eles fazem esse tipo de coisa. E tinha uma senhora que ela falou assim pra mim, se tu me pagar $100, eu te passo na frente da fila, porque tem 30 pessoas para visitar o apartamento, ou seja... Graças a Deus que a gente já tá escamado de golpe, né? A gente sabe que tudo aquilo que pedem para pagar antes, em geral, né? Tu vai pagar para tu ver um apartamento que tu nem sabe que tu vai ficar. E outra, eu não sei se é um golpe, mas é uma expertise, né? Eu diria assim, da pessoa. Quando a gente foi tentar comprar o nosso segundo carro numa revendedora aqui, o cara falou assim pra mim, eu tenho o carro que tu quer, que eu queria um determinado modelo, mas ele não tá aqui na garagem. Então, tá, mas aonde que tá que eu vou ver? Não, eu não vou te dar o endereço, porque senão eles vão roubar a minha venda. Aí sabe o que ele fez, gente? Ele queria que eu assinasse um contrato, tá? Com ele e com o banco já, porque ele disse que já tava tudo certo. E depois, se eu não quisesse o carro, ele anulava o contrato. Gente, eu não sei se isso existe, se isso não existe aqui, de anular o contrato depois que você paga, mas eu não queria nem saber. Eu falei, não, eu não vou assinar. Mas o cara, ele era de uma insistência e uma grosseria, se fosse pelo menos gentil. Eu disse pro meu marido, se ele fosse pelo menos gentil, quem sabe, né? Então, a dica pra você, gente, muita atenção. Às vezes a gente chega aqui e a gente tá com a cabeça a mil. Existem inúmeras coisas pra decidir. Faça network, entre em grupos de brasileiros. Não é que o brasileiro não vai te dar golpe, tá, gente? Que tem muito brasileiro que quer te dar golpe também. Existe, tá? Mas aqui existe muito brasileiro muito bem intencionado que pode te ajudar. A maioria das dicas, dos conselhos, eu peguei de pessoas da nossa nacionalidade, do Brasil, que já estão aqui, que já passaram por situações. E sim, eu peço conselho. Gente, como faz isso, como faz aquilo? Existem inúmeros grupos aqui que se ajudam, tá? A comunidade brasileira, aqui, a maioria se ajuda. E isso foi muito bom, nos ajudou muito. Então, você vai alugar um apartamento, tá com medo, pede para alguém lá visitar para você. Pede para alguém verificar se esse lugar é real, se existe, se realmente tá tudo certo, tá? E lembrando que nem eu contratei um serviço e mesmo assim deu errado. Não quer dizer que se você pedir para alguém te ajudar que não vai dar errado. Percalços, né? E situações difíceis existem em todo lugar. E não é porque a gente está num país de primeiro mundo que não existem os enganadores. Os enganadores, eles estão em toda parte. Muitas vezes até dentro de casa. Não, brincadeira. A gente tá brincando. Gente, isso que eu queria passar para vocês, né? Muita atenção, existe golpe sim, existem pessoas que te ligam para pedir coisas, existem pessoas que te ligam para dizer que
tem um documento seu, alguma coisa assim. Existem. A gente já passou por inúmeras situações estranhas aqui. E estranhas mesmo, tá? E muitas vezes por ingenuidade, outras vezes por um pouco de burrice, tolice da nossa parte. Mas existe. Então fique com Deus, beijo no coração. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de curtir se você está gostando. Se você tem alguma dúvida, deixe no comentário. Fala aqui e a gente vai responder, tá? Estamos aqui para ajudar e para fazer com que você que deseja vir para cá venha também com mais segurança. Beleza, galera? Beijo!